acessibilidade vai para além só das pessoas com deficiência, né? Quando a gente está falando de inclusão, a gente está dizendo de uma mesma plateia respeitar todas as diferenças que as pessoas têm, sejam elas classificadas como com ou sem deficiências. Todos nós, em algum grau, temos algum tipo de deficiência, né? A gente sabe disso. Então, uma experiência que a Mostra Sonhos Acessíveis proporcionou para nós foi de ir em várias atividades, né, estarem aqui pessoas que pertencem, por exemplo, ao nosso projeto da maturidade ativa, né, onde nós atendemos cerca de 280 idosos, que, né, são pessoas maiores de 60 anos que participam de múltiplas atividades, desde aulas de teatro, yoga, tai chi chuan, esportes, oficinas de informática. Eles têm várias atividades aqui ao longo da semana, e uma das oportunidades foi que eles assistissem a um dos filmes aqui da mostra, né? E foi uma experiência incrível, onde a gente se deu conta, né, de que, por exemplo, a audiodescrição, ela não é um recurso que possibilita uma melhor compreensão apenas dos deficientes visuais, né? Pessoas que têm baixa visão ou que enxergam, né, entre aspas, de forma normal, mas que precisam dessa linguagem, desse acompanhamento para uma melhor compreensão da narrativa do filme, né? A gente sabe que, por exemplo, muitos dos idosos não frequentam hoje cinema porque as narrativas estão, principalmente de alguns gêneros cinematográficos, eles são uma narrativa muito rápida. Fica difícil compreender todos os elementos, né, da história, do enredo do filme, e são muitos elementos visuais, né? São efeitos visuais, poluição sonora no filme. Então, para essas pessoas, a audiodescrição foi um recurso de conduzir o foco de visão, conduzir o ponto de vista, né? O que precisava chamar atenção naquela cena. Então, o retorno que as pessoas que participam do projeto nos deram foi de que para elas foi muito legal assistir um filme com audiodescrição, embora fosse um filme brasileiro, né, feito de forma no idioma português. Então não era só uma questão do recurso da legenda, mas era principalmente o recurso dessa narratividade que foi importante para uma melhor compreensão do enredo. E a gente entende também que ter na plateia escolas que vieram aqui participar, né, eram estudantes de ensino fundamental, de ensino de jovens e adultos, escolas estaduais que estiveram aqui assistindo os filmes, junto com pessoas com deficiência. Então, tinham aqui representantes da Associação dos Cegos, né, do Rio Grande do Sul, daqui da nossa instituição da ADVIC. E a gente entende que inclusão é isso, é que pessoas com e sem deficiência assistam juntos, seja cinema e seja outras linguagens, né? Nós não queremos trabalhar aqui de maneira que seja a cota da programação, né, como a gente costuma falar. Então, assim, uma programação voltada apenas para cegos, uma programação voltada apenas para surdos. Muito pelo contrário, acho que só sensibilizando gestores de outros espaços culturais, né, e é um desafio para nós da Rede Sesc isso, que outras unidades, sejam elas do interior ou da capital, que também possam, né, desenvolver essa competência, então, de programar atividades culturais voltadas para todos os públicos de fato, né, que seja inclusiva por excelência, assim. Então, que a gente não tenha só o momento na semana em agosto da pessoa com deficiência para discutir esse assunto ou para trazer atividades culturais. O nosso desafio aqui já foi assumido, né, que é ter ao longo de 2018, pelo menos uma vez ao mês, alguma atividade acessibilizada, seja com a tecnologia acessível ou então trazendo grupos de pessoas com deficiência, seja do Rio Grande do Sul ou de outros estados, para que a gente possa sensibilizar os artistas, a população, os gestores públicos e outras instâncias de poder para que pensem sobre isso, para que pensem os seus espaços em termos de acessibilidade física e principalmente sobre tornar a acessibilidade o normal, né? E que não seja justamente o momento de a gente parar para pensar pontualmente sobre isso, e que os cinemas de shoppings, que os teatros, sejam eles públicos ou privados, acabem sempre ignorando essa parcela da população que é muito significativa e que fica realmente excluída do consumo cultural no Brasil. Acredito que a experiência da Mostra Sonhos Acessíveis tenha sido, num primeiro momento, super gratificante, né? Acho que assim, o nosso sentimento é de gratidão pela oportunidade de receber aqui. Não só por a gente ter tido acesso a bons filmes acessibilizados, né, e poder oportunizar aqui no nosso teatro que tivesse uma programação de qualidade, mas sobretudo pelo cuidado e a sensibilidade que esse projeto
teve com o seu público-alvo, né? Que foi desde colocar a audiodescrição e a janela de Libras, mas sobretudo a questão dos protótipos, que eu acho que é algo que não se discutia ou que eu não tinha visto ainda, né? Nenhum tipo de iniciativa como essa no Rio Grande do Sul. Eu trabalho como parecerista de audiovisual para o Ministério da Cultura, avalio o projeto da Lei Rouanet no país inteiro, sou jurada de vários festivais e de vários editais de filmes e não tinha visto nenhuma iniciativa como essa ainda. Então, parabenizo a equipe do projeto por essa sensibilidade, de pensar desde o ver, a magia de ver o filme na tela, mas sobretudo de oportunizar essa experiência do tato, do tocar, do sentir, do mensurar os detalhes, que é algo que acho que é super importante para a compreensão dos deficientes visuais em relação ao que eles estão assistindo, aos personagens e a tudo mais. Acho que o que precisava ter sido feito com mais produção é essa mobilização desse público, entender as especificidades desse público, que para nós também tem sido um aprendizado aqui em Canoas. Nós temos a ADVIC, que é justamente essa Associação dos Deficientes Visuais aqui de Canoas, e um retorno que nós tivemos deles, por exemplo, é de que vários filmes sequenciais, um atrás do outro, numa mesma semana, dificultam para esse público esse deslocamento. Primeira dificuldade que a gente esbarra, seja numa escola da rede pública com ou sem deficiência, é o transporte coletivo. Eles têm dificuldade do recurso, não tem transporte acessível em Canoas, então uma dificuldade é transportar os cadeirantes, por exemplo. Não existe um transporte específico na cidade para que esse público possa frequentar os espaços, participar dos eventos, e estar interagindo com a agenda cultural da cidade. Não há. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é pensar essa programação de uma forma que seja viável e pertinente para esse público. Ou seja, para quem não tem quase nunca uma atividade acessível, numa mesma semana ter 3, 4, 5 atividades é algo que foge muito do cotidiano e que dificulta em termos de mobilidade, em termos de organização da família que precisa trazer ou acompanhar. Então a gente entendeu, através dessa experiência, que foi muito rica, muito produtiva, mas que numa próxima experiência a gente precisa fazer isso de uma maneira mais espaçada, talvez uma atividade por semana, talvez no máximo 2 numa mesma semana, mas não em dias seguidos, e que a gente consiga com bastante antecedência informá-los sobre isso, apresentar um material de divulgação, que não seja só uma divulgação digital, por exemplo. Então, acho que o projeto foi muito feliz na ideia do convite impresso em braille, que também é algo que a gente não faz aqui em Canoas ainda, e entendo que é super importante, que é ter um mínimo folder, um mínimo material de divulgação com o braille, para que eles tenham esse acesso, e também um material audiodescritivo sobre a agenda cultural, que eu acho que é uma forma de a gente divulgar com mais competência, com mais excelência em termos de acessibilidade. Mas a gente entendeu que a mobilização de público, para este público, é algo que tem todo um cuidado a ser feito, em termos de tempo, em termos da forma e principalmente que não seja tão intenso, para eles em termos de cronograma. Então, assim, esse foi um retorno que eles nos deram, mas eu acho que outro ponto super positivo foi no dia da gente concretizar e fazer a abertura aqui, em que eles vieram apresentar os seus produtos feitos no projeto, que foi os curtas-metragens que eles gravaram, a apresentação de dança que a Sergos fez aqui no nosso palco, que foi muito grandioso em termos de autoestima para eles. A gente enxerga que, além da questão de se sentirem produtores da sua própria arte, que não é só receber um produto feito e acessível para eles, que alguém pensou e achou que era oportuno para que eles assistissem, mas que eles possam trabalhar sua linguagem, para que eles possam contar suas histórias, para que eles criem suas narrativas. Então, acho que foi fantástico nesse sentido de instrumentalizar, de capacitar e, sobretudo, de mostrar que eles têm essa competência, que eles têm essa habilidade, que eles podem fazer isso. Então, acho que o projeto foi completo nesses dois sentidos, de oportunizar o produto feito para que eles consumissem e fruíssem, e tivessem essa oportunidade da difusão cultural,
mas também de instrumentalizá-los para que produzissem seus próprios audiovisuais. E aqui foi um momento de celebração, de alegria, em que a Sergues apresentou, né, um espetáculo de dança, então também foi mostrar para eles que esse palco está aberto, sempre estará aberto, para que eles possam se apresentar, seja eles ou outros artistas, né, que tenham trabalhos a mostrar. E é exatamente isso que a gente quer, assim, né, que é acessibilidade e democratização do acesso como algo realmente efetivo, né, na nossa política, na nossa diretriz de cultura, falo em nome do SESC, que esse é um desafio a nível nacional, e poder mostrar para as pessoas que a diversidade e o respeito às diferenças, ele tem que estar em todos os espaços, em todas as instâncias da vida, porque o que a gente preza, além da arte, é o respeito ao ser humano, à cidadania, né, e mostrar que todos temos muitos deveres, mas sobretudo direitos, e que o direito é de todos e não só de uma parcela da população. Sobre uma nuvem há um rolo de filme. Ele se desenrola e o frame toma conta da tela que fica escura. Um pássaro se desenha em preto e logo se tinge de azul. Sobrevoa uma paisagem que vai se colorindo quando ele passa. Montes gramados, um lago espelhado, pinheiros verdes, montanhas liláceas e o céu azul. A paisagem se divide nos frames de um filme que volta pro rolo. Mostra Sonhos Acessíveis. Cinema, audiodescrição e impressão 3D. De 11 a 16 de setembro em Porto Alegre e Canoas. Filmes, debates e oficinas com entrada franca. Tecnologia, cultura e acessibilidade. Confira a programação completa em sonhosacessíveis.com.br. Realização e coordenação Super 8 Prod. Produção Horizonte Líquido. Financiamento Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.